Olá pessoal, estamos ao vivo, nosso projeto 808 é um conjunto de lives que vamos trazer informações para quem deseja ingressar no direito do agronegócio, especificamente no nicho dívidas rurais para o produtor rural, defesa do produtor rural e empresas do agronegócio, que é o meu segmento, é o que eu pretendo ensinar, é o que eu pratico na prática, o que eu faço na prática dia a dia. Heron Gonçalves, obrigado aí pela presença. E é o que a gente vai tentar passar um pouquinho para vocês. Me apresentar inicialmente, eu sou Jorge Pereira da Silva, advogado há 17 anos, atuante na defesa do produtor rural e empresas do agronegócio. Já atuei e defendi milhares de produtores rurais, empresas do agronegócio, tanto no processo administrativo quanto no processo judicial. E tenho para dizer para vocês que o processo administrativo ele é ter mais latente do que o judicial. Muita coisa a gente resolve no tete a tete mesmo. Tema de hoje: como advogar sem experiência, no agronegócio. Quando a gente sai da faculdade, nós saímos com aquelas matérias básicas: direito civil, direito do consumidor, direito trabalhista, direito penal, que é o criminal. Eu também saí assim. Eu fiz minha prova do OAB lá no direito criminal, que eu acho que a maioria faz. Tinha uns colegas lá meio nerd que faziam no tributário e passavam, mas cada um no seu limite, Alguns faziam no trabalhista e a maioria no direito civil, e criminal. A verdade é que a gente sai de lá sabendo nada, cai no mercado sabendo menos ainda. E as matérias básicas que a gente aprende é o que a gente vai buscando: direito do consumidor, direito de família, para ver se consegue ganhar algum dinheiro, ver se consegue prosperar. Muitos colegas prosperam. Eu trabalhei muito tempo na advocacia generalista, na advocacia tradicional, mas essa não dá mais resultado. Acha uma conta aí que é existe 1 milhão e 300 mil advogados do Brasil. Eu faço uma conta um pouco maior. São 2 milhões de profissionais do direito, porque entre advogados cadastrados na OAB, estagiários, bacharéis e pessoas que trabalham no mundo jurídico, que também estão no mercado de trabalho, estudantes, então são cerca de 2 milhões de profissionais, que é o que pretende abarcar esse mercado, e cada semestre tem uma leva de novos advogados no mercado. Advogado no agronegócio sem experiência. Primeiro passo: conhecer o cliente. Conhecer a cultivar, conhecer o cultivo da região. Só um minuto. Conhecer o cultivo da região. O que é que faz na sua região, o que planta, o que demanda, o que escoa, que tipo de empresa do agronegócio existe, porque nós defendemos também as empresas do agronegócio, não só o produtor rural. A cultura, por exemplo, aqui na região a demanda é por soja, então a gente tem que saber que a soja é uma vez por ano, depois tem a safrinha, que é o milho, planta-se o milho. Muitas regiões planta-se apenas o milho, outras regiões têm 2, 3 safras por ano. Algumas regiões são irrigadas, a safra começa um mês mais cedo, respeitando o vazio sanitário de cada região, mas pode começar o plantio 1 mês até 2 meses mais cedo, dependendo da região. E cada região tem um aspecto de vazio sanitário. Pesquisar diretamente essa cultura do cliente, ir a fundo, buscar na internet o que ele faz, buscar através de um amigo que ele faz, buscar através de um parceiro, um engenheiro agrônomo, um contador rural. Todos nós conhecemos alguma coisa, mesmo que a gente não tenha experiência, a gente conhece alguém. Eu gosto de citar muito o exemplo do vendedor da loja de agropecuária, que está ali a poucos quarteirões da nossa casa, e ele conhece todo mundo, principalmente em cidades pequenas, conhece a demanda de cada um, conhece o que cada um faz. Então esse é um bom começo, um bom network para se começar a conhecer. A gente tem que entender um pouco da cultura. Entender, por exemplo, tem culturas que demandam vários e vários hectares,
centenas de hectares a soja, o café, por exemplo, e outras culturas como cebola, tomate, cenoura, essas daí demandam uma gleba menor de terra, mas a mão de obra ela é maior, porque é uma cultura sazonal, muito rápida, então depende da mão de obra muito grande. Enquanto que a cultura do café, da soja, do milho, a mão de obra não é tão grande, tem a semeadura, depois tem a adubação, joga-se um veneno, joga o dessecante, colhe e transporta. Então ela tem aquele espaço, aquele fôlego que dá para a turma arrumar um maquinário no barracão, por exemplo. E as culturas menores não dá. Então é muito importante ter esse entendimento, até mesmo porque muda seu tipo de contrário. Muda seu tipo de contrato, direito, inventário, entrou, muito obrigado. Muda seu tipo de contrato para cada região, para cada tipo de cultura. Isso aí vai impactar diretamente no tipo de dívida que ele vai adquirir e no tipo de defesa que a gente vai utilizar, né? Conhecer, ler bastante coisas sobre o agronegócio, notícias do agronegócio, notícias sérias, né? Tem muita coisa na internet aí. Doutor Eduardo, engenheiro agrônomo de São Paulo, amigo nosso aí de longa data, conhece bem essa lida aí diretamente do campo aí. Entender sobre siglas do agronegócio. Isso aí na internet tem. Para quê? Para quando se fala da CPR, saber o que ele está falando. Quando se fala num contrato agrário, entender. Então são as siglas mais comuns do agronegócio para se entender, né? As siglas bancárias que usa. Boa noite, meu amigo. Como é que vai a família? Entender, não ter preguiça de ler. A única maneira de você começar, o primeiro passo para começar a se advogar sem conhecimento, sem experiência, é conhecer antes de visitar o produtor rural. Na visita do produtor rural, visitar o produtor rural direto na lida, direto no curral, não ter vergonha de perguntar. Você já estudou a cultura dele antes, né? Lógico, a gente não vai lá atender o produtor rural sem saber o que ele planta, o tipo de pecuária dele, se é leiteira, se é de corte, se é suíno, se é de aves. A gente tem que saber o mínimo do mínimo. E não ter vergonha de perguntar. Conversar com ele, entender a cultura dele, ouvir diretamente dele o que ele está fazendo para poder melhorar. E naturalmente a conversa vai fluindo, ele vai deixando transparecer como que ele chegou àquele endividamento, como que ele chegou àquela situação, ou como que ele chegou a receber uma multa ambiental. Então ele vai contando todas as histórias, porque a partir, por exemplo, de uma multa que ele recebe, uma interdição de uma reserva d'água, ele começa a ter problemas, começa a ter endividamento. A partir de um maquinário que quebra, não consegue escoar a produção, não consegue escoar a produção leiteira, por exemplo. Então, para entender a origem daquele endividamento. Caso não se sinta confortável de ir até a fazenda, sendo a primeira visita ou não sendo a primeira visita, vá ao Ceasa. Toda cidade tem Ceasa, toda cidade tem distribuidor. Cidade pequena pega nas cidades maiores, mas tem o Ceasa, tem o CEAGES em São Paulo, toda cidade grande tem. Pessoal que vem direto na pedra, todos são produtores rurais. Todos. Cidade pequena, como que faz para poder saber da cultura? Sacolão, o próprio produtor rural, tem a feira cultural, feira do agronegócio, do agronegócio que eu falo, feira mesmo, normal, de hortifruti, a feira do produtor. Aqui eu falo de Uberlândia, Minas, aqui temos a feira do produtor, todo domingo aqui tem perto de casa aqui, então eu conheço todo mundo, vou lá, acaba fazendo um network interessante. E conversar, se apresentar como advogado do agronegócio, como advogado que defende o produtor rural e empresa do agronegócio, não ter essa vergonha, não perder a oportunidade. O segundo, não menos importante, estudar. Ler a doutrina, ler a lei seca. Mesma forma que a gente vai estudar para poder analisar um processo, a mesma forma que a gente vai estudar para poder passar num processo seletivo, que seja da OAB, estudar a lei seca, lei do crédito rural, manual do crédito rural, lei agrícola, algumas leis
de acordo com a sua região, lei ambiental e as leis gerais, né, que são as leis agrícolas, lei da CPR, estudando a letra da lei fria, ainda que não se vai entender no primeiro momento o que está acontecendo, mas vai se captar muita coisa, porque a formação de 5 anos na faculdade já nos deu essa oportunidade de interpretar a lei, de ler a lei, de absorver a letra da lei. A interpretação já fica aí para uma situação mais do caso em concreto, assim como acontece no processo judicial normal. Luiz Felipe, boa noite aí, obrigado pela presença. Estudar a lei seca, estudar a jurisprudência, porque o agronegócio é muito dinâmico, não tem muita coisa sobre o agronegócio, não tem muita legislação, não tem muita doutrina. Então, a doutrina do crédito rural, quem me acompanha sabe que eu sou estudioso, defensor do professor Marcos Reis, do crédito rural. Esse livro aqui, ele é básico, ele é a Bíblia, é tudo que a gente precisa saber, tá aqui. Não fala aqui que tem que defender o produtor rural, mas ensina tudo de agronegócio aqui, de crédito rural, principalmente. Custa R$100 e poucos, não esse, porque esse aqui ele tem uma dedicatória autografada, então esse aqui não tem nem preço, é imprecificável. Mas é uma leitura essencial. E várias outras, mas a base é essa, porque o direito do agronegócio é tão dinâmico, ele é tão novo, porque não tem muito. Então nós temos que pautar naquilo que é de melhor. O professor Marcos Reis muito nos ensina sobre tudo que permeia o agronegócio, títulos de crédito, a origem do agronegócio do Brasil, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, tudo isso aí tem nessa leitura que é essencial. Estudar os entendimentos jurídicos, porque como não existe muita legislação, não existe muita jurisprudência, os entendimentos jurídicos eles vão nos dando pauta sobre aquele assunto. Não tem julgados pacificados, mas tem de segunda instância, tem de primeira instância. O que o juiz aqui de Minas pensa é diferente do que o do Paraná pensa, e o tribunal pensa diferente. Então, cada região, os desembargadores, o juiz tem um pensamento, estudar esse entendimento, porque o STF não tem muita coisa, no STJ também não tem muita coisa. O entendimento ele costuma ser regional. E acompanhar as mudanças das leis, as leis mudam todo ano, principalmente quando se fala em plano safra, vai entrar o plano safra, começa a mudar a legislação, começa já a medir-se os novos parâmetros, os novos índices de juros, de multas, tudo isso aí vem através do plano safra, só que o plano safra ele veio uma lei antes, a lei de introdução. A gente já conhece o plano safra, mas quem está no ramo, quem é advogado, tem que entender o surgimento dessa lei, porque ela vai ter mudança. Então, antes do plano safra, quem está no agronegócio já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Só não sabe o valor que vai sair. Isso aí acaba sendo uma surpresa para todo mundo. Muitas vezes não muito boa. A gente espera um pouco mais e sempre vem um pouco menos. E a partir dessas leis do plano safra, dessa entrega do plano safra, que a gente vai saber se o produtor endividado vai conseguir ou não. Doutora Angelita Cruz, região de Ribeirão Preto, Barrinha, Jabuticabal, Sertãozinho, obrigado aí pela presença. A partir do plano safra nós vamos saber se o nosso cliente vai conseguir amortizar a dívida anterior, da safra anterior ou não. Se ele vai conseguir pegar o novo financiamento para continuar com a cultivar ou não. Então é muito importante se posicionar e tomar muito cuidado com a orientação jurídica da manada. Estão falando tal coisa. Não, cada caso é um caso concreto, que a realidade do vizinho é diferente da realidade do outro. Quem planta café é diferente da realidade de quem planta cana-de-açúcar, né? A doutora Angelita entende bastante de plantio de cana-de-açúcar. Quem planta soja é diferente de quem planta tomate. Então, cuidado com a jurisprudência de manada. Está acontecendo isso no mercado jurídico. Não, cada caso é concreto. Não é muito diferente do direito adicional. Ele é bem mais específico, bem mais tinhoso, demanda muita sabedoria. Mas as cautelas são as mesmas. Cautela e caldo de galinha não faz mal em nenhum ramo do direito, né? Levar informação relevante, quando for visitar o produtor rural, levar informação relevante para ele, porque ele vai dar uma abertura, ele vai te receber com mais
intensidade, com mais humanidade, e dali você vai tirar vários entendimentos que você não trouxe da sua vida tradicional, não levou da cidade. Então não é difícil, tem que querer entrar no direito do agronegócio, tem que querer estudar, tem que querer se adequar, estudar bastante, acompanhar quem realmente está na lida aí, quem faz na prática. O doutor Eduardo aí, agrônomo, ele está todo dia no campo, a doutora Angelita está todo dia visitando aí as usinas de cana-de-açúcar, conhece bem. Então, seguir esse pessoal, entender o que eles estão fazendo. O meu canal também disponibiliza bastante coisa interessante, que a gente vai diretamente do campo, então isso aí cria uma conexão. Se posicionar nas redes sociais como defensor do agronegócio, como o advogado do agronegócio, postar coisas de um contexto. É proibido postar coisas de famílias no Stories? Não, mas com moderação, né? Se a gente vai na festinha, não precisa postar aquilo lá para o produtor rural, por exemplo. Isso é coisa da gente. Mas se a gente vai numa feira, posta que foi na feira do agronegócio. Se vai visitar o concessionário, posta que foi na concessionária. Se está num dia de visita de campo, que nós somos convidados para visita de campo também, mostra que você está fazendo network, né? Esse tipo de conexão, para gerar conexão, entender, fazer posts interativos, explicando alguma dor do cliente, alguma situação, se houve algum intempério, por exemplo, na região, debater aquele assunto, sem falar quem está certo e está errado, se o prefeito está certo, se o governador está errado, nada disso. Chuvas intensas aí no sul de Minas Gerais, por exemplo, bastante inundação no cafezal, debater, levar uma análise jurídica da sua ótica, vai demonstrar conhecimento. Você vai, quanto mais você ensina, mais você adquire o seu próprio conhecimento. Então você já vai ter ali um vocabulário, já vai ter uma demanda jurídica, já vai ter uma ascensão para falar com aquele produtor. No sul está tendo bastante seca. Meu irmão trabalha na Transgrãos, então ele está para lá, está difícil, lá o pessoal está colhendo pouco. Então vai ter bastante quebra de safra, bastante cliente naquela região que não vai conseguir pagar o seu financiamento. Entender o que está acontecendo. Minas Gerais, chuva intensa, sul do Brasil, seca intensa. Entender o que está acontecendo na sua região aí. E o conhecimento, ele traz uma segurança, o conhecimento ele traz confiança, tanto para quem está transmitindo quanto para quem está recebendo, né? Não se esquecer, prestar atenção no que os outros escritórios estão fazendo, focar no trabalho, focar no seu trabalho, porque se o fulano está fazendo A, o fulano está fazendo B, não significa que lá é o que está dando certo. Tem que focar no seu trabalho, porque nenhum escritório entrega o ouro, entrega o que realmente está dando certo. Isso é fato. Colegas, quando a gente faz parceria, os colegas sim fazem a parceria, a gente tem um debate ali, a gente transmite o conhecimento, troca informação, indica cliente, mas é focar no seu trabalho específico, modelar o seu tipo de trabalho, modelar o seu tipo de atendimento, entender para atender. O conhecimento ele nunca é demais. Não espera de ninguém. Vá atrás do seu conhecimento, vá atrás das feiras do agronegócio, vá atrás de quem está dentro, inserido nesse contexto. É difícil escutar os advogados generalistas quando a gente migra para um nicho específico. Quando eu mudei para o nicho do agronegócio, para as divisões rurais, eu escutei de muitos colegas: você virou agroboy, o advogado da roça. Não, porque eles acham que a advocacia tradicional ela vai gerar um resultado. Não vai. Tem muito advogado fazendo ação trabalhista, muito advogado fazendo ação do consumidor, esperando no êxito ali 30% de uma ação que demora 2, 3 anos, às vezes nem dá um resultado positivo. Então o advogado generalista às vezes fica com medo do novo. E ficando com medo do novo, ele não vai te incentivar a estudar o direito do agronegócio, não vai te incentivar a atender o produtor rural, não vai te incentivar a buscar um nicho que é pouco conhecido. E por ser pouco conhecido,
Quem chega primeiro bebe água fresca e recebe bons honorários por isso. O diretor do negócio ele é excelente em bons honorários, mas para isso você tem que prestar um bom serviço, porque ele não é para amadores. Você tem que saber o que está fazendo. Porque, um exemplo que eu dou, o produtor já está devendo 200 mil reais, a gente faz a conta do advogado generalista, que eu também já fui, vou cobrar 30% que a OAB me permite. Aí ele vai te pagar 60 mil? Como? Não tem como, né? Para isso tem uma estratégia para captar esse cliente, para não deixar dinheiro na mesa, mas tem que entender o que está falando. Porque se a gente não conseguir transmitir para ele o mínimo de conhecimento, a gente não vai pegar um produtor que deve 200 mil, que pode dar um honorário generoso de 30 mil reais, 40, 50 mil, dependendo do tipo de negociação. Não vai pegar um de 100 mil, que 100 mil reais para o produtor rural de dívida é tranquilo, rapidinho adquire isso daí, da noite para o dia está endividado com mais de 100 mil reais. E não vai pegar aquele cliente, aquele produtor rural que deve 1 milhão. Os honorários realmente são generosos. Você vai trabalhar com honorário de 100, 150 mil reais com um único cliente. Ou seja, um único cliente, ele pode te dar honorário de um ano inteiro, coisa que os advogados, a maioria dos advogados não tem. A maioria dos advogados ganha 3, 4 mil reais por mês. Mês que ganha bem, ganha 5. Quando entra de recesso não ganha nada, porque o cliente já não paga, porque o forte está fechado, todo mundo fica sabendo, e o cliente acha que não deve pagar o advogado da advocacia tradicional. Enquanto você trabalha no direito do agronegócio, a chance de obter um honorário de grande montante, de grande monta, ela é também grande. Mas para isso você tem que entregar. Você tem que entregar um conhecimento, tem que entregar uma expertise a mais. Tem que saber daquilo que está falando. É preciso entender de ações do direito do agronegócio? No primeiro momento, não. Porque a estratégia jurídica não é da gente, ela não é do cliente. Tem que saber no mínimo, qual tipo de ação que pode caber ali. Mas debater toda a estratégia jurídica, a gente não faz isso com o cliente. Mesmo porque o cliente não vai entender, o cliente não quer saber de lei. O produtor rural não quer saber se você entende de lei, quantos artigos tem a Constituição, quantos artigos tem a lei do crédito rural, que ele nem sabe que existe. Ele quer saber se você entende de CPR, CPRB, ele quer saber se você vivenciou o histórico do crédito rural na década de 80, que houve uma decadência muito grande, uma fuga muito grande de capital, que surgiu ali o contrato da soja verde, em 94 surgiu a CPR, na década de 80 aí também começou a se fomentar o barter, que é uma moeda de troca, um contrato de troca que hoje está bem forte, troca-se sacas de soja, sacas de milho, sacas de café por qualquer coisa, por defensivos, por tratores, por caminhonete, por maquinários, até mesmo por compra de supermercado na cooperativa. Esse é o barter. Ele quer saber se você entende disso, porque ele entende. Ele sabe o que é uma CPR, só não sabe como sair daquele endividamento. Ele sabe o que é um barter, só não sabe como analisar aquele contrato de barter. Então não leva para ele a letra, um conhecimento de lei. Leva um conhecimento geral. Isso cria proximidade. Vai atender o homem do campo, não vai de terno e gravata. Vai com blazer, uma camisa, uma bota tranquila. Porque imagina, o cara tá devendo lá 100 mil, chega, de repente para o caminhonete, desce 2, que advogado anda de 2. É igual a polícia. Aí desce um engravatado, o outro mais ainda. O cara tá devendo, ele pensou, tô pega, é o gerente do banco e o oficial de justiça. Você não vai conseguir achar ele antes do almoço de jeito nenhum, sai correndo na braquiária. Então tem que chegar com mais cautela. A falta de experiência está associada à falta de prática. Então tem que se praticar. A experiência simplesmente é aquilo que você não conhece. A falta de experiência é simplesmente aquilo que você ainda não conhece. Se você pratica alguma coisa todos os dias, você começa a se tornar experiente naquilo. Então leia, começa a ler a legislação, começa a ler. É chato ler um livro grosso? Lê um capítulo, depois lê outro capítulo, volta naquele capítulo. Quer se falar de CPR, vai lá no capítulo da CPR, estuda a CPR.
É a única alternativa para quem não tem a prática. É ler, ler, ler. Para trazer experiência, se você consegue substituir com a prática. Entendeu? Porque você chega no campo, o produtor rural não vai te perguntar quantos anos de OAB que você tem. Eu nunca recebi esse tipo de pergunta, esse tipo de questionamento. Porque já leva autoridade, já leva conhecimento, já está sabendo o nome dele, sabendo o nome do gerente do banco. O cara deve aí na cidade, qual que é a sua agência tal? Liga no banco. Estratégia simples. Qual que é o gerente da carteira do agronegócio? Cidade pequena, o gerente é o mesmo para tudo. Qual que é o gerente que cuida do produtor rural aí? Ah, é o fulano. Você já vai com o nome dele, fala, olha, o fulano? Não, ele é o primo do meu primo. Acontece muito disso. Ele é o primo do fulano, é o cunhado do ciclano. Então você já leva aquela proximidade, aquela quebra de gelo, porque ele confia muito mais no gerente do banco do que no advogado que vai chegar lá. Então você tem que chegar com o mínimo de conhecimento. Conhecimento, para substituir a prática, é ler, 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 ler. Esse tipo de cliente também ele não vai no escritório, ele não vai na cidade, ele vai para ir na cooperativa, vai no banco. Então tem que saber a cultura dele, tem que saber lidar com ele, tem que saber a cultivar dele, tem que ir até ele, não tem outro jeito, né? E para começar do jeito do agronegócio, você não precisa ter altos gastos com isso. Não precisa comprar uma caminhonete de 200, 300 mil e se enforcar para pagar a prestação de 5 mil. Isso não existe, né? A gente vê no marketing jurídico aí, a gente vê muito disso. Você precisa de um computador, um telefone com internet, uma boa impressora portátil, porque muitas vezes a gente tem que levar isso para a roça. Você não vai atender o produtor rural, você não vai despreparado, tem que ir preparado. Já fez um checklist, já fez uma análise dele, já conhece o cultivar dele, sabe o nome dele, o nome do gerente do banco, mais ou menos qual que é o problema dele, porque ele não vai te falar por telefone tudo, tem medo de você estar gravando, mas já vai preparado. Já leva o computador, já leva a impressora, já leva o celular, se precisar conectar na internet, tem que estar preparado. Então, não é difícil entrar no direito do agronegócio, não é difícil defender o produtor rural. O que você tem que fazer é querer. Querendo, você consegue. Mas para isso tem que tirar um tempo. A gente ficou 5 anos na faculdade, rezando para acabar, torcendo para passar na prova da OAB. Então, para poder ingressar no novo nicho, o que a gente tem que fazer? Estudar um pouco mais. Não precisa fazer uma pós-graduação, não precisa ficar dia e noite debruçado, estudar todas as matérias do agronegócio. No meu caso, eu defendo produtores rurais em empresas do agronegócio. Eu tenho um treinamento, se chama Dívidas Rurais na Prática, que vai capacitar colegas advogados iniciantes com a carreira estagnada a ingressarem nesse nicho promissor. Como lá você vai entender como encontrar esse cliente, como precificar, como fechar excelentes contratos honorários sem deixar o dinheiro na mesa, honorários recorrentes, honorários de entrada, honorários de êxito, tudo com só cliente. É possível pegar um honorário de entrada, é possível pegar um honorário recorrente para receber mensalmente, para não deixar o escritório na mão e suprir a necessidade que a advocacia generalista não supre, e honorários de êxito, tudo isso com o mesmo cliente. São 3 tipos de honorários com um só cliente. Por isso que um só cliente no direito do agronegócio vai render honorários de um ano inteiro com relação à advocacia tradicional. E quando você resolve um problema de um cliente, ele vai te indicar para mais outros. Quando você mostra o mínimo de conhecimento e resolve aquele problema daquele cliente, ele vai te indicar para mais outros. Quando você pega uma demanda, você debruça nela e vai te dar aquela demanda, porque ele já vai estar confiando em você, já sabe que você resolveu o problema do vizinho, do parente, do primo, e já vai estar confiando. Então você tem aquele fogo, aquele tempo, já vai estar com os honorários recorrentes do cliente anterior, já vai ter aquela despreocupação que a gente preocupa mesmo com as contas que vem, preocupa em dar resposta para os familiares, preocupa em dar resposta para a esposa, para o marido, para os nossos filhos, mas não se preocupa em dar resposta para os colegas advogados da advocacia generalista tradicional. Esses vocês não precisam se preocupar, porque já estão tranquilos, já estão entregues. Se fizer R$2.000, tá bem. Se não fizer,
também não está. Tem colega que trabalhou comigo que não quis prosperar, não quis ir para a advocacia especializada, que hoje atende na casa do advogado, na CAA, da OAB, nem escritório tem mais. Que tipo de cliente vai lá? É o cliente consumerista, é o cliente de família que não tem condição de contratar um bom escritório, é o cliente de briga de trânsito, que quer receber ali R$ 2.000 da franquia, às vezes nem franquia tem. É o tipo de cliente que a advocacia tradicional do CAA, da OAB, traz. Infelizmente, as pessoas escolhem seguir os seus próprios caminhos. E vocês têm a chance de escolher o melhor caminho, de escolher um treinamento que vai direto ao ponto, com quem conhece na prática, com tudo que você precisa saber para poder ingressar nesse mundo, para poder ingressar nessa advocacia especializada. Essa enrolação, as aulas são práticas, dinâmicas. A gente não vai ficar trazendo todo mundo para uma live no YouTube para depois falar, temos um produto. Não, o produto ele é direto na prática, ele já existe, ele já está validado, ele já está funcionando. Você já pode ter acesso aos primeiros módulos, já pode também aplicar essas técnicas, esses métodos já nas primeiras aulas. Começar a captar clientes, já começar a precificar, já começar a fechar contratos, entender a legislação, que tem tudo lá, legislação, peças processuais, o tipo de financiamento, como que você vai pedir a prorrogação dessa dívida, fundamentado em quê? O doutor Eduardo está aí, é necessário um laudo agronômico de quebra de safra, por exemplo, é necessário um georreferenciamento, que é o trabalho dos engenheiros agrônomos. Então, tudo isso aí você vai ter dentro da plataforma, tudo isso aí você vai estar capacitado para isso. Mas para isso é necessário que você se mova, é necessário que você queira, é necessário que você queira expandir a sua advocacia, queira começar a sua advocacia do jeito certo, queira mudar a sua vida em 2023, porque o produtor rural nesse ano específico vai precisar muito de advogado especializado. A gente já está vendo aí a situação do agronegócio, não está fácil. A arroba do boi lá embaixo, está refletindo no açougue aí, mas o produtor rural vai quebrar com isso, não vai conseguir pagar. É necessário advocacia especializada, é necessário profissionais capacitados para isso. Então, nós aguardamos vocês, o link está na bio, é coisa direta mesmo, vai lá no link da bio, dá uma olhada, vê se é para você, vê se realmente as propostas é para você, se você quer dar o próximo passo, um valor bem tranquilo, simbólico, é coisa de menos de uma pizza por mês. O que é uma pizza se você pode mudar a sua vida, se você pode ter tranquilidade, trabalhar de casa, escolher os clientes, escolher trabalhar de casa, escolher viajar com a família. Eu viajo com a minha família, vou para a roça, a gente vai visitar empresas, visitar fazendas, eles vão, então acaba que sendo um tempo maior para a família, acaba que a gente tem uma qualidade de vida maior, né? Sem falar que as comidas da roça é comida de roça, né? Então, pessoal, é isso aí. Então, já está dado o recado, e amanhã a gente volta. E o tema da live de amanhã é prospecção de cliente. Como encontrar esse cliente? Como encontrar o cliente dos melhores honorários do Brasil? Certinho? Forte abraço, obrigado ao pessoal que nos acompanhou aí. O pessoal que vai assistir depois também. Veja e reveja, porque o propósito existe. Basta você trocar. Gostei da sua proposta, temos que marcar uma palestra. Vamos sim. Vamos marcar sim, doutor Eduardo. Vai ser um prazer. O doutor Eduardo está comigo desde o começo. Ele vem acompanhando a minha evolução e acompanhando o meu propósito. Porque uma pessoa que está na lida há muito tempo, ele sabe quem tem realmente uma proposta veemente, quem fala a verdade do produtor rural. Porque a gente não vai lá para gravar a situação dele, a gente vai para poder ajudar. Esclarecimento desses fatos para ele. Vamos marcar sim. Vai ser um prazer agregar o seu conhecimento ao conhecimento aqui da prática. O produtor rural tem calejado. É difícil acreditar nas pessoas. Então, leva a verdade. Se dá para fazer o serviço, dá para fazer. Se a situação é grave, a situação é grave. Se a situação tem recurso, a situação tem recurso. É jogar limpo.
Eu vou perder aqui honorários. Não, você não vai perder honorários, você vai ganhar um cliente e esse cliente vai te trazer vários outros. No outro ano ele vai estar lá, com outro serviço. Né? A gente não perde clientes. A advocacia generalista acontece muito isso. Do agronegócio, não. A coisa é séria, não é para amadores, por isso que a gente tem esse treinamento aí para poder capacitá-los.